providência tremenda, meu Pai. O Espírito Santo de Deus, nós queremos, Senhor, o Senhor já colocou no teu Pai, meu Pai. Mas nós queremos te pedir, meu Deus, usa de uma maneira tremenda, Senhor. Vai colocando no coração do Senhor qual é a tua vontade. O Espírito Santo de Deus, usa a tua autoridade, meu Pai. O Senhor revela, fala através da tua palavra, Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, Deus. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Quero convidar os amados irmãos a estar abrindo a Bíblia Sagrada no livro do profeta Amós. Amós, capítulo 3 e verso de número 7. Amós, capítulo 3 e verso de número 7. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quantos irmãos procuram, quero estar agradecendo a oportunidade. Aleluia. Nessa linda igreja, né, irmão? Glória a Cheia do poder de Deus. Ô Espírito Santo maravilhoso. Eu estive em algumas igrejas maiores, eu estive em alguma sede, mas falar a verdade, irmãos, muitas sedes estão frias. É verdade. Você não sente mais o poder de Deus. Oh, Mas num maravilhoso. lugar pequeno como esse, você sente a unção e o poder do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. Também quero agradecer ao pastor que nos confiou esta noite, está trazendo uma mensagem, aleluia, das Escrituras Sagradas, e também ao nosso amigo de longa data, pastor Juscelino Miller, Aleluia. a qual se conhecemos há muitos anos, no começo de nossas caminhadas. Deus nos uniu para fazer alguns trabalhos aqui no Jardim Paraíso, há muitos anos atrás. E de lá para cá, nós continuamos nessa mesma comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de estar aqui com os irmãos nessa igreja tão abençoada. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Amém? Deus. Quando se encontraram, digam amém. Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém, igreja? Amém, Jesus. Aleluia. Glória a A Deus. igreja pode se sentar, Aleluia. glorificando e adorando o nome santo de Jesus. Pai maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Vou te dar um tema para esta mensagem, amados irmãos. Eu diria assim: Deus me chamou para ser profeta. Aleluia. Ou Deus nos chama para ser profeta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, amados, o Senhor diz assim, aleluia, em sua santa palavra, usando Amós: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Aleluia. Eu quero dizer para os irmãos que aqui nesse lugar tem profetas de Deus. Aleluia. Eu posso ver, amados irmãos, aqui cada pessoa na presença de Deus. Aleluia. Eu quero dizer algo, aleluia. Você, varão, você é profeta de Deus. Aleluia. O Espírito Santo não se engana, aleluia. Você é um profeta. Deixa Deus te usar. Glória seja dado a Deus. Aleluia. Muitas vezes, amados irmãos, as dificuldades querem nos afastar da presença de Deus. Muitas vezes o sistema religioso, a burocracia, quer nos afastar da presença de Deus. Muitas vezes, amados irmãos, na nossa própria família não nos entende, não entende o chamado que Deus tem na tua vida. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus te chamou para ser profeta. Glória a Deus. Deus ainda usa profeta na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor, para exortar, para consolar e para edificar a sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não podemos parar de profetizar. Aleluia. Diz a Bíblia: bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Aleluia. Quando Deus põe algo em nossos corações, quando Deus revela algo, nós temos
coração, ainda que endureça o seu pescoço, não madureça serviços, ainda que coloque ali algo nos seus olhos para que possa olhar somente para frente e que não tampar o seu ouvido, Deus continua falando. Poder maravilhoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que prega a palavra de Deus, aquele que recebe o poder do Espírito Santo, ele não se conforma com este mundo, não se conforma com a religião. O ouro não corrompe, o tesouro não corrompe, o poder não corrompe e nada o para, porque ele foi escolhido para profetizar. Porque o Senhor Jeová, aleluia, é Ele quem mandou, aleluia, a nós profetizar. Aleluia. Nada poderia parar aquele homem, aleluia. Nada poderia pará-lo, porque foi Deus que invocou o Senhor Jeová, o mesmo Deus que fez, aleluia, os grandes oceanos, o mesmo Deus, aleluia, que fez o coração do homem, aleluia, que sabe quantas veias tem no coração, o mesmo Deus, aleluia, que te visita de noite e sabe o que tu está pensando e conhece as tuas lágrimas pela madrugada. Deus, aleluia, que fez todas as coisas, Ele é o Senhor Jeová, aleluia, o Deus Todo-Poderoso. Então Ele vem sobre o profeta, meus queridos, Ele começa então a trabalhar na vida dele, então ele sai do seu lugar e começa a profetizar a palavra do Senhor. Naquele tempo, meus queridos, Israel estava andando em posição oposta. Deus em breve levantaria um inimigo, levantaria uma nação inimiga para destruir Israel, para ocupar o reino do norte. Ei, uma casa dividida não pode se sustentar. Israel já estava dividido, havia o reino do sul e havia o reino do norte, e o reino do norte era mais fraco, e o inimigo sempre procura pegar o mais fraco. Ei, vigie em jejum e oração, não fique fraco, aleluia. Verdade, Pai. Ali, meus queridos, sucedeu, aleluia. Eu quero pedir perdão, meus queridos, pelo meu tom de voz. Eu não tenho um tom de voz tão bonito como eu vi aqui as irmãs dando, os irmãos louvando, mas eu quero dizer uma coisa: aquilo que Deus colocou no meu coração, eu irei falar, irei profetizar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então se levanta o inimigo, Ismael, Amós, ele vem falando: olha, Israel, vem vindo um perigo para se levantar contra a tua vida, volte a Deus, busque a Deus novamente. Israel continua indo por caminhos errados, ali havia um perigo, e o profeta estava falando, meus queridos, ele podia se acomodar e dizer: não, deixe que eles continuem a sua viagem, deixe que eles continuem o seu caminho, não vamos perturbá-los, eles estão contentes, eles estão acomodados, eles se sentem bem, deixe eles ir. Mas não, o profeta nunca se acomoda. O profeta, aleluia, quando Deus toca nele, ele profetiza. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mesmo que não seja para seu próprio conforto, mesmo que ele passe a passar algum problema, alguma dificuldade, mas ele continua profetizando. Aleluia. Nem que jogue ele no calabouço com pão e água, mas ele continua fazendo a vontade de Deus. Aleluia. E o profeta Amós então estava o povo, e o povo havia se desviado, mas o povo, meus queridos, só estava pensando em coisa que desagradava a Deus, e tudo ia acontecendo. E ali, meus queridos, lá em Bel, a casa de Deus, aleluia, não havia mais ali sacerdote escolhido segundo a vontade de Deus, não havia mais homens santos separados, homens, aleluia, que oravam, jejuavam e choravam pelas madrugadas, homens de vida consagrada. Israel, amados irmãos, escolhia qualquer um para ser sacerdote. E assim, meus queridos, aparece o profeta Amazias, e esse sacerdote diz a Amós: vai, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come pão, e ali profetiza. Mas em Betel
daqui por diante não profetizará mais, porque é santuário do rei e casa do reino. Aleluia. Deus fiel e verdadeiro. Aqui corre muito dinheiro. É isso que está hoje em dia no nosso mundo secular. Infelizmente, aqui corre muito dinheiro. Aqui entra quantidade alta. Aqui o reino está prosperando. Olha aqui a casa do rei, casa do tesouro. Não profetizará aqui, mas Amós, aleluia, não estava de olho nos tesouros do reino e nem na política. Eles queriam falar o que Deus colocou no seu coração. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Deus fiel e verdadeiro. Aleluia! Esse sacerdote, meus queridos, não era um sacerdote de Deus. Este sacerdote em questão aqui era um homem que tinha sido colocado de qualquer maneira para que ele pudesse então profetizar mentiras e pudesse dar uma aparência religiosa. Fuja da religião e tenha um encontro com Deus, um encontro espiritual com Deus, aleluia, um encontro mais, aleluia, espiritual com Ele. O Espírito Santo que habita no meu coração e habita no teu coração, aleluia, é o reino de Deus que está dentro de você. Glória a Deus. Deus fiel e verdadeiro. Pai maravilhoso, Senhor. Aleluia! E esse profeta, amados irmãos, se deparou com uma situação difícil, porque a alta sociedade não queria ouvir as suas palavras, porque as suas palavras eram a palavra de Deus, aleluia! E ali essa palavra não ia de encontro ao que ele estava fazendo. Mas olha que palavra linda! Os irmãos viram que lá na frente, os irmãos viram que está escrito: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, não revelará seus segredos, né, aos seus servos, sem que revele o seu segredo aos seus servos. Ainda diz: bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? E ele se lembra de Jeová Todo-Poderoso, como Deus se revelava ao homem no Velho Testamento. E ali, meus queridos, ele temeu. Então ele respondeu cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E respondeu Amós capítulo 7 e versículo de número 14. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta. Ei! Talvez você não é filho de crente, talvez você não é filho de pastor, talvez você não é filho de um cantor famoso, mas Deus te chamou. Aleluia. Fiel e verdadeiro. Pai maravilhoso. Deus te deu e te escolheu. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, maravilhoso. Quando Deus escolhe o homem, meus queridos, quando Deus escolhe meu amado, não há quem possa segurar muitas suas barreiras. Muitos querem te tirar da presença, muitos podem se vestir até de religioso para te tirar da presença, mas não adianta. Deus fiel e verdadeiro. Pai maravilhoso. Aleluia, Deus. Com a sua presença, Pai maravilhoso. Respondeu Amós e disse: Amazias, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro. Eu não estava no palácio, eu não estava diante do rei, eu não estava na alta sociedade, eu era um boiadeiro, eu era cultivador de sicamoros, aleluia, um tipo de figo selvagem. Mas o Senhor me tirou de após o gato, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Aleluia! E Deus disse: vai e profetiza! Aleluia! Porque o Espírito de Deus, ele procura aqueles que o adoram em verdade e espírito. Aleluia! O Espírito de Deus passou por ali, Deus aleluia! maravilhoso. Aleluia! E passou no meio dos sacerdotes que já não eram levantados segundo a lei, aleluia, de Moisés. Ele não encontrou ali ninguém disposto a obedecê-lo. Aleluia, ele bateu em muitas portas e não encontrou abrigo, mas a palavra do Senhor encontrou abrigo, aleluia, no coração de um boiadeiro. Aleluia. Aleluia. E ali ele
céu sobre ele, o encheu, aleluia, e o capacitou para profetizar, aleluia. Como canta lá, braçulhando na baia. Mas o Senhor me tirou, aleluia. É o Senhor que tira, é o Senhor que levanta, é o Senhor que faz tudo, aleluia. Nada nós temos se não é por Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que nós temos é mediante a presença do Senhor, aleluia. Glória a Deus, ele levantou o profeta, ele procurou e não achou ninguém, mas havia um coração disposto a ouvir a voz do Senhor. Eu quero perguntar nesta noite, aleluia, quantos estão dispostos a ouvir a voz do Senhor, aleluia? Quantos estão dispostos, aleluia, aleluia? Quantos aqui louvam, aleluia, bonito louvor, acho muito bonito, é bonito, aleluia, falar bonito, com todas as vírgulas, com toda a concordância verbal, aleluia, bonito fazer um curso de oratória, mas eu quero perguntar, quantos aqui querem sentir a presença de Deus? Aleluia, glória a Deus. Canta lá, braçulhada, É fiel e verdadeiro, Senhor. Quero agradecer a Ti, Senhor. orar para Ele. Aleluia, 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 aleluia. E não ser mais o animador de auditório, mas se orar para Ele e saber que Ele responde e levanta profeta. Aleluia, aleluia. Eu me lembro de Ezequiel, meus queridos. Ezequiel foi levado numa visão sobrenatural. E ali, meus queridos, ele viu um vale de osso seco. Aleluia! E Deus falou para ele: tu crê, ó filho do homem, que esses ossos possam voltar à vida. Tu sabes, ó Senhor, aleluia. E Deus falou: então profetiza sobre eles, aleluia. Profetiza sobre eles, aleluia. Tenha coragem de profetizar, tenha coragem de dar um passo a mais, tenha coragem, aleluia, de andar na presença dele. Oh, maravilha! Tenha coragem de se aprofundar na presença dele, aleluia. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele começa a falar: olha, Efésios, vocês se converteram dos ídolos, vocês se converteram da prostituição, vocês aceitaram o Senhor, a tua fé é conhecida em toda a Grécia, que naquele momento era chamada de Acaia, é conhecida em todo lugar, chegou em Jerusalém. Agora que eu sei do testemunho de vocês, eu quero vos convidar, aleluia, venha comigo conhecer mais das profundezas, da largura, da profundidade do grande amor que há em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos andar com Ele para termos o que falar, aleluia. Vamos experimentar e ver que o Senhor é bom, aleluia. Glória a Deus. Muitos já não têm coragem de profetizar, porque não é conveniente profetizar. Muitos já não têm coragem mais de estar ali dizendo: olha, Deus manda uma palavra. Irmãos, aleluia, Deus se responsabiliza, aleluia. Quando Deus me chamou para pregar o Evangelho há 16 anos atrás, mediante uma visão em um campo de futebol, aleluia, eu me converti ao Senhor, meus queridos. Eu adentrei na igreja, aleluia, uma igreja por sinal de Deus, Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira. E quando eu entrei ali, meus queridos, eu senti que havia algo diferente, havia um calor, aleluia, que não se pode explicar. Havia ali, amados irmãos, uma unção tão gostosa. Aquilo é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aquela unção continua, não se esfria, aleluia. Se alguém se esfriou, o problema é dele. Não se esfrie, faça aquilo que Deus te mandou, profetiza. Deus, poder maravilhoso. Glória a Deus. Falou o Senhor Jeová: quem não profetizará. Aleluia. Eu estou vivo aqui, amados irmãos,
tanto fisicamente como espiritualmente.